Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será fantástica. Falaremos sobre a engenharia genética e a tecnologia transgênica. Primeiro, o que entendemos como engenharia genética? A engenharia genética é um conjunto de técnicas que permite aos cientistas manipular in vitro, ou seja, em laboratório, a molécula de DNA. Como sabemos, o DNA é o material genético dos seres vivos, a substância química que constitui os genes. Através de técnicas avançadas de biotecnologia, hoje os cientistas podem realizar façanhas com a molécula de DNA. Por exemplo, é possível cortar uma molécula de DNA em segmentos menores. É possível unir moléculas de DNA de fontes biológicas diferentes, ou seja, combinar DNA de espécies diferentes, produzindo o que chamamos DNA recombinante. Além disso, e o principal, é possível transferir o gene de uma espécie para outra. Assim, por exemplo, é possível transferir o gene de um ser humano para uma bactéria, o gene de um inseto para uma planta, produzindo o que nós chamamos de organismos transgênicos, ou, se você preferir, organismos geneticamente modificados. Mas o mais importante é entendermos como é possível essa tecnologia. Como é possível fazer a transferência de um organismo, a transferência de um gene de um organismo para o outro, produzindo os chamados seres transgênicos? Para entendermos isso, é necessário compreender que o engenheiro genético dispõe de determinadas ferramentas que permitem a manipulação do DNA. Essas ferramentas são principalmente duas. Inicialmente, nós utilizamos as chamadas enzimas de restrição, também denominadas de endonucleases de restrição. O que são essas enzimas? São enzimas que atuam como verdadeiras tesouras bioquímicas e são capazes de cortar a molécula de DNA em pontos específicos. Então, quero que vocês entendam que o primeiro passo para a manipulação do DNA é exatamente a possibilidade de cortá-lo. E isso é permitido graças ao uso dessas enzimas que funcionam como tesouras. Além das enzimas de restrição, também utilizamos uma outra ferramenta importantíssima, que é outra enzima, denominada DNA ligase, que, como o nome indica, ela atua ligando moléculas de DNA entre si, fazendo exatamente o contrário das enzimas de restrição. Enquanto as enzimas de restrição cortam o DNA, a DNA ligase une moléculas de DNA entre si. Com essas duas enzimas, estamos prontos para manipular o DNA, para realizar o milagre da tecnologia transgênica. Para exemplificar como um organismo transgênico pode ser produzido, utilizaremos um exemplo muito curioso, muito importante, muito interessante. É o caso no qual foi produzido uma bactéria modificada geneticamente que incorporou o gene humano responsável pela produção da insulina. Ou seja, nós podemos, e isso já foi realizado, transferir gene de animal, ser humano, para um organismo simples, procarioto, como uma bactéria. Como essa transferência é possível? Primeiro, seria necessário, é claro, isolarmos o gene de interesse, no caso, o gene responsável pela produção da insulina. Para isso, retiraríamos uma célula do pâncreas, de um ser humano, onde essa insulina é fabricada. Retiraríamos do núcleo desta célula o cromossomo, onde está situado o gene de interesse, que é o gene de insulina. Para isolarmos o gene da insulina do cromossomo, cortaríamos o cromossomo com enzimas de restrição. Com isso, o gene da insulina poderia ser, como eu disse, isolado, extirpado do cromossomo e guardado para uso posterior. Em seguida, o que faríamos? A partir de uma bactéria, nós isolaríamos da bactéria um plasmídio. Você me pergunta, o que é um plasmídio, Caio? Pois bem, sabemos que uma bactéria é um organismo procarioto, unicelular, e, claro, possui como seu material genético o DNA. Mas além do DNA bacteriano, o DNA genômico, que constitui o cromossomo da bactéria, a bactéria possui no citoplasma pequeninas moléculas de DNA circulares. Essas pequenas moléculas de DNA em forma de círculo, que contêm poucos genes, muitos são genes para resistência a antibióticos,
Elas são denominadas de plasmídios e se prestam muito bem à utilização na tecnologia transgênica. Aí o que faríamos? Retiraríamos do interior da bactéria esse plasmídio. Esse mesmo plasmídio seria cortado com a utilização das mesmas enzimas de restrição que utilizamos para cortar o cromossomo humano e isolar o gene da insulina. Após cortarmos o plasmídio, uniríamos o plasmídio ao gene humano da insulina, utilizando para isso a enzima DNA ligase, que, como comentei, age como uma cola biológica. Com isso, uniríamos o gene humano, responsável pela síntese da insulina, com o plasmídio bacteriano. Veja bem, nós uniríamos o DNA de uma espécie, a espécie humana, ao DNA de outra, no caso a bactéria, produzindo o DNA recombinante. Após a formação desse DNA recombinante, resultante da união do gene da insulina com o plasmídio, esse plasmídio contendo o gene da insulina seria introduzido na própria bactéria. Essa bactéria, portanto, iria receber, incorporar um gene de outra espécie, um gene humano. Teríamos uma bactéria modificada geneticamente, programada agora para produzir insulina. E essas bactérias, ao se reproduzirem de forma assexuada, por cisparidade, originariam outras milhões de bactérias, todas contendo esse gene da insulina e com a capacidade de produzir esta proteína que atua como tão importante hormônio no controle da taxa de glicose no ser humano. Pessoas que não podem produzir a insulina, não conseguem produzir a insulina em quantidade adequada, sofrem da grave doença chamada diabetes. Agora, essas bactérias podem ser utilizadas como biofábricas para sintetizar a insulina em grande quantidade, em larga escala, em escala industrial. E essa insulina poderá ser vendida, consequentemente, na indústria farmacêutica, produzida e vendida a um preço mais acessível. Essa é a tecnologia transgênica. Isso é que nos permite a engenharia genética modificar geneticamente os seres vivos para, obviamente, encontrar nesses seres características vantajosas para o ser humano, para nossas atividades. Obviamente, essa tecnologia transgênica já está bem difundida. Vários organismos transgênicos já foram produzidos. Por exemplo, nós temos um milho que recebeu um gene de bactéria e tornou-se resistente à praga de insetos. Nós temos um exemplo bastante curioso, uma planta de fumo, na qual foi introduzido o gene de vagalume. E essa planta, veja que incrível, tornou-se bioluminescente, tornou-se capaz de gerar luz própria, o que nós chamamos de bioluminescência. Isso é a tecnologia transgênica, essa é a engenharia genética. Agora, é lógico que essa tecnologia nos traz grandes responsabilidades, grandes questões éticas. Há de se trabalhar a engenharia genética com muita responsabilidade. Existem, obviamente, regras de biossegurança. Esses organismos transgênicos têm que ser testados, os alimentos transgênicos têm que ser bastante controlados para serem comercializados. Entretanto, é importante destacar que os organismos transgênicos já fazem parte do nosso cotidiano. Eles já fazem parte do nosso dia a dia. Estão no carrinho de supermercado, estão na nossa mesa. Pois é, esses alimentos transgênicos, tenha certeza, vieram para ficar. Pois bem, quero agora desejar a você muita sorte, que você se dedique bastante, tenha bastante sucesso. Obrigado e até a próxima.